ouvintes, ouvintas e ouvintos, esse é mais um Mayara Responde, hoje com o nosso mais novo colega, pode-se dizer assim, faz pouquinho tempo, né, Rodrigo, que você tá aqui? Faz pouquinho tempo, 2 semanas, né? Aí, ó. Duas semanas, exatamente. Rodrigo Ruas, fotógrafo, jornalista e apresentador do programa Viagens ao Redor do Mundo, sempre na segunda-feira, às 11h30 da noite. Exatamente, 1 hora de programa, das 11h30 à meia-noite e meia. O que você tá achando da nova casa? Já tá Tô ambientado? amando. Como é que tá? Nossa, tô amando. Não só pela TV, mas pelo grupo em si. Eu sinto que eu fui muito bem acolhido, né? Tanto que estou aqui contigo. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. E isso pra mim faz toda a diferença. Você entrar numa casa e participar de programas. Eu adoro rádio, adoro o YouTube. Então tenho meu canalzinho do YouTube também. Então isso faz diferença, né? Você entrar numa casa e ser bem acolhido, como eu estou sendo agora. Imagina, contigo. Olha, o Rodrigo, ele tem uma profissão, jornalista, fotógrafo, tá? Mas ele tem uma profissão que causa inveja em todo mundo. É viajante profissional, meu Deus, que maravilha! Todo mundo sonha, né? Mas também não é aquela maravilha, tem seus pontos difíceis, né? Ontem mesmo eu cheguei da Áustria, foi uma maravilha, eu tenho grandes amigos nesse mundo do turismo, e eu fiquei de stand-by para executiva, consegui um lugarzinho lá, meu parceiro, pode ir. Opa. Que tem, mas voltei no porão do navio, né? Voltei lá atrás. E é normal, né? Eu sou o tipo de viajante que não tem frescura, eu não deixo de fazer viagens em função de certos caprichos. Então, por exemplo, executiva. Tem gente que não viaja se não for executiva. Eu sou viajante que eu topo tudo. Tem que ser, porque você tem que mostrar para as pessoas todos os vieses, né? Enfim, todos os cenários possíveis, né? Porque exatamente. Tem roubada em viagem, tem né? Demais. Você já passou por muita roubada? Nossa senhora. Conta uma pra nós aí. Vamos começar assim, pra você perder um pouquinho da inveja que a gente tem dele, né? Vamos começar com a roubada. Nossa senhora, roubada. Tem muito de comida. Deixa eu pensar numa roubada. Já sei uma roubada. Boa. Eu esqueci o meu cartão de vacinação quando eu fui pra Índia. E olha só que roubada, cheguei lá, eu pensando, poxa, esse é um país super honesto, Índia, eu pensei super espiritualizado. E eu descobri que é um dos países mais corruptos do mundo. E lá no aeroporto o cara tava me perguntando, mas como é que você pode me ajudar e tal? Ele queria uma grana para ele poder me liberar, só que eu, poxa, com medo ali, eu não vou oferecer dinheiro pro cara. O cara alguém vem e te prende, sei lá. E aí eu falei, não, poxa, eu tenho o meu comprovante, mas tá no Brasil e tal. Ele falou, olha, sem seu comprovante você não entra na Índia, ou você vai para um hospital, que é como se fosse uma prisão, e você tem que ficar de quarentena, eles falam, mas são 7 dias, depois vai tomar a vacina e ficar 7 dias lá esperando. Eu falei, poxa, voltar eu não vou. Eu estava levando a minha mãe nessa viagem, que era o sonho dela conhecer a Índia. Resumo, fomos pro hospital, ficamos lá 2 dias, porque no primeiro eu já liguei pro consulado brasileiro. Falei, poxa, eu estou aqui. Liguei também pro consulado da Índia aqui no Brasil, porque eu estava a convite da Índia, para divulgar a Índia para os brasileiros. Tem muito disso, sim. Daí você chega lá e já... fui preso. Poxa vida. E aí não tomei a vacina, porque eu já tinha vacina. E, enfim, no segundo dia o cônsul foi lá me liberar. No hospital. Como é que era esse hospital, menino? Você podia ter pego uma doença, que loucura. Mas na verdade era mais um hotel. Mais parecido com um hotel, mas tinha grade, tinha todo um... Aí teve uma cena muito engraçada, porque tinha umas mesas de ping-pong. Foi muito engraçado, assim. Eu tava com a minha mãe e com um cinegrafista. Eu sei que depois de 2 noites lá, acredito, foram 2 noites lá, eles me liberaram. Enfim, resumo da ópera, não esqueça sua carteirinha de vacinação. Tem coisa muito básica em viagem, né? Eu tenho uma amiga que ela tava com a viagem marcada pro Havaí. Beleza, ela tinha visto de estudante. Vou entrar. O cara falou, cadê o comprovante que você vai estudar? Não tenho, perdeu a viagem pro Havaí, no fim, enfim. Perfeito. Sabe uma outra dica que as pessoas caem muito, e isso é muito importante? Todo mundo vai pra Disney, pra Flórida, enfim, aluga um carro. Se você toma uma multa lá e não paga essa multa, porque ela vai para a locadora e eles te repassam, olha, você precisa pagar. Você falou do Havaí, eu me lembrei de um amigo
que recusou, falou, não vou pagar essa multa, ninguém vai me achar mesmo e tal. Passou uns 3 anos, ele foi pro Havaí, chegou no Havaí, o que você acha que aconteceu? Nossa, não entra. Ele foi preso, na verdade. Mentira, você tá brincando. Ele foi preso porque na lei americana, se você foge dessa obrigação, dessa responsabilidade, você responde judicialmente por isso. Então ele foi preso, ficou 2 noites preso, e aí tiveram que pagar fiança, uma série de... Então, pague suas multas. Olha, porque assim, e viajar profissionalmente, eu fico imaginando, você curte, claro, tal, mas também você tem que ter um olhar profissional, porque você tá ali trabalhando, né? Quando você viaja, assim, que obrigação que você sempre tem, de sempre olhar, de sempre cuidar, enfim, o que você tá de olho? Eu foco muito no lead, coisa que alguns blogueiros não fazem, então eu tento ir no diferente. O lead é simples, onde... Quando? Quanto tempo? Quanto custa? Qual é a distância? Que é o que as pessoas querem saber de verdade, né? Porque a maioria dos blogueiros é muito bonito, eu até acompanho alguns e tal, mas eles só olha que lindo, que bonito, mas peraí, quanto custa? E o serviço? Como faz para chegar? Olha a diferença do jornalista, hein? Então, é verdade. Então, a gente tem muito essa coisa do jornalismo e da prestação de serviço, né? Então eu foco muito isso quando eu vou fazer minhas gravações. Que demais, muito bacana isso. Porque o que eu quero saber primeiro é o preço das coisas, né? Eu posso bancar? Beleza, eu vou olhar a viagem do Rodrigo, vai ser muito legal, mas eu vou poder fazer. Exatamente. Né? Outra coisa que eu sempre digo para as pessoas que querem viajar, presta atenção no estilo de viagem, porque às vezes a pessoa, eu quero sair do Brasil, fazer uma viagem internacional. Ok, mas às vezes o cara fala, vou pra Bariloche, mas ele não tem nada a ver com neve, ele vai se incomodar, não gosta de frio e tal. Verdade. Então, preste atenção no estilo de viagem, se tem a ver contigo. Que esse é outro serviço que você dá sempre, né? Claro. Isso é muito, muito bacana. E qual foi o lugar, assim, você teve na Índia e tal, já teve em... Quantos lugares você já foi? 79 países. Cacilda, você tem aquele mapa mundo que você vai pregando as coisinhas? Não, tá aí uma coisa que eu preciso... Eu recebi de presente outro dia algumas coisas de um site que faz essas coisas de viagem e tal, mas essa é uma coisa que eu... Nossa, eu tenho um na minha casa, ele tá assim com uns 4, 5. Não é seu nada, deve estar cheio. É nada. Tá Você tem cara de viajante, que eu sei. Falta, o din-din. Mas dá pra fazer também, né? Viagem sem muito din-din. Hoje, tem viagem para os Estados Unidos, que a passagem custa menos que viagem aqui dentro, né? Do Brasil. Até que dá, né? Tem viagem pra Flórida que custa ida e volta a passagem R$1.500. Nossa, em 12 vezes sem juros. Tá louco, Poxa, né? então vamos colocar 10 vezes, 10 de R$150. Viajar hoje é muito acessível. Quantos passeios turísticos são horríveis? Você acha que é o máximo? Teve alguma coisa que você foi com a maior expectativa e chegou lá e falou... Nossa, vários. Assim, eu não vou citar nenhum em específico, mas o que mais acontece, até nesses folhetos que as pessoas entregam, né? E você olha aquela foto linda e tal, fala, puxa, é pra lá que eu vou. Mas pô, aí você compra no dia anterior. Aí você vê uma escuna linda, um barco, aí no dia você chega e tá aquela coisa, aquela farofa, aquele povaréu, você fala, poxa, peraí. Não é bem assim, né? Foi bem isso que eu comprei. Mas isso é muito comum, já passei por muitas. Nossa. Eu vi uma postagem muito interessante esses tempos de como como por exemplo, tem umas ilhas gregas, por exemplo, você vê na foto, não tem ninguém na foto. E é aquela coisa branquinha, aquela areia, né, as paredes brancas, aquela coisa. Você chega lá, tá lotado de turista, tipo a muralha da China também, que você vê. Quando você chega lá, tá lotado de gente. A muralha eu tenho uma dica legal. Boa, manda. Pra muralha da China, eu peguei um guia e ele falou, guia depois da passagem aérea, a hospedagem, na minha opinião, o guia vem em terceiro lugar em grau de importância de uma viagem. Ainda mais em lugar que você não fala a língua, né? Exatamente. Nada, por exemplo, China, Rússia, tem que ter. Isso aí é fundamental. E se você, hoje, com a internet e tal, você consegue encontrar até um brasileiro que é guia, um cara que fala a sua língua e tal. Claro, muitos lugares eu uso o inglês, né, com os guias. Mas aí, com esse guia lá na China, ele falou, Rodrigo, vou te levar para um lugar aqui na muralha da China que é diferente do convencional. Que é o legal de você pegar um guia local, né? Aí a gente foi para um local que eu não pagava nada para ir para a muralha, vazio, então eu tirei aquela foto bacana e tal. Então, é uma dica, eu conheci a muralha, mas eu não conhecia a mesma muralha que o pessoal vai de ônibus e desce lá aquela multidão.
eu fui por uma muralha que estava praticamente intacta, sabe? Assim, olha, guia, tá aí, uma coisa bacana de investir. Um lugar que não dá pra morrer sem conhecer. Nossa! Vai, Rodrigo. Muitos. Não, vamos botar 5 então? Pode 5? ser? Vai. Nossa, olha, eu não vou falar das isso, 8 das 7 maravilhas do mundo. Vamos tirar porque é meio óbvio. Que é meio óbvio, mas pô, muralha tá aí, mas tudo bem. Eu posso falar de atividades, talvez? Pode. O que você tem que fazer, então? O que você tem que fazer? Mergulhar. Mergulhar é demais. Eu, assim, sou suspeito. Então, mergulhei em Noronha, mergulhei nas Ilhas Canárias, mergulhei em Barbados, foi sensacional. Barbados, você tem várias shipwrecks, que a gente fala, como é que chama isso? Naufrágios. Naufrágios, Vários naufrágios, e você consegue ir de um naufrágio pro outro sem sair da água. Então, poxa, é sensacional. Barbados está aí uma dica legal de mergulho. Atividade de neve, eu sou viciado, então eu acho que todo mundo deve tentar pelo menos descer no esqui, no snowboard, ou até mesmo no esqui bunda que eles têm lá, que é uma delícia. Então deve fazer. Que mais? Voar de balão. Balão já fiz 2 vezes, fiz na Capadócia, então pode ser voar de balão na Capadócia. Boa! É um passeio que vale a pena e fica para sempre na memória, porque você sai cedinho, você vê o sol nascendo de cima do balão, então você tem todo aquele degradê do céu, incrível. E tá aqui até hoje, consigo, se eu fechar os olhos e parar para pensar um pouquinho, eu consigo legal, né? me lembrar. Lembranças assim, são tudo. Que mais? Aurora Boreal, você viu? Não, ainda tá na minha lista. Tem que botar na lista. É uma coisa que é meu lista. sonho, eu não vou morrer e não vi. Lapônia finlandesa. Que é o local, terra do Papai Noel lá. Que é o local ideal para fazer Me avisa quando você for, quero saber. A Aurora Boreal. E um lugar assim, bem, assim, que, eu não voltaria mais, assim. Tem algum lugar que você fala, nossa, aqui eu não volto mais não. Não vamos dizer que é horrível, vamos dizer que é um lugar que você, tipo, não. Olha, a Índia foi foi a melhor e a pior viagem da minha vida. Sério? Eu tenho muita vontade de conhecer. E eu também tinha muita vontade de conhecer e eu já fiz essa viagem. Não volto mais. Você passou muito perrengue, tipo, sei lá, dor de barriga, essas coisas? Sim. Diz que quando você vai pra lá, é mesmo? Água, sempre água, né, americana que eles vendem lá e tal, nunca água, né, deles. Mas a comida é muito apimentada, o tempero totalmente assim, os condimentos, tudo muito forte. E a Índia eu vi muita pobreza, vi muita sujeira, mas também vi coisas lindas, né? Culturalmente falando, diz que os templos. O entorno do Taj Mahal é meio complicado, né? Totalmente. Você vê aquela coisa linda, mas em volta é bastante deteriorado, né? Nossa, é assim, muito sujo, né? Eu fiz toda a Índia, eu fiz. Você fez o trem do Rajastão? Não, esse não. Esse também deve ser legal fazer também. Deve ser. Eu já vi alguns vídeos e tal, mas respondendo a sua pergunta, a Índia talvez eu acredito que eu não volte mais. Porque foi um país que eu como é que eu posso dizer? Eu já tiquei, né? Você já deu aquela ticada, não volto mais. Mas não estou dizendo pra não ir. Eu continuo querendo ir. É porque eu já fui e eu acho que enough. Pode ser que daqui a muitos anos tenha alguma coisa, algum diferencial e tal, mas a Índia já tá feita. E pra onde você quer ir, tipo, muitas e muitas e muitas vezes? Tem que se segurar um pouco, né? Porque... Não, tem lugar que eu não conheço, que é comum do viajante, que é a Austrália, por exemplo, eu nunca fui. Austrália e Nova Zelândia. Que é um lugar que você quer muito ver. Quero muito ir, se Deus quiser esse ano eu ainda conheço, vamos ver. Mas você vai assim, tem algum lugar que você queira ir sempre? Eu gosto muito do Canadá. O Canadá é um povo bacana, eles são muito legais mesmo. E o destino é muito legal. O Canadá, você tem de tudo, né? Verão, que você vai pra Toronto e tal, e tem inverno, que já é mais a parte ali de Vancouver. Nossa, é sensacional. Tem Whistler, eu fui 4 vezes ao Whistler esquiar. Sério? É lindo, lindo. E as pessoas, eu acho que conta demais também. O país, não adianta ser bonito, né? A China, por exemplo, foi incrível. O visual e tal, mas as pessoas na China também são diferentes e te recebem muito bem. Mas é diferente, não tem tanta... Não é tão hospitaleiro, não é? Talvez por não saber falar o inglês, talvez
né? Uma questão, cultura muito diferente da nossa, né? Exatamente. E tudo mais, né? E como é que você entrou nessa vida, hein? Você estava me contando antes aqui que você fez high school, Fiz high né? school. Que é o ensino médio no exterior, nos Estados Unidos. E aí, como é que você foi parar nessa história aí de viagem? Todo mundo tem uma história de paixão, né, com viagem. A minha história é muito doida. Inclusive eu estive aqui no programa de rádio com O Coutinho, o programa de viagens do Coutinho. E eu contei boa parte assim dessa trajetória, mas eu esqueci de Partiu contar Band News. uma coisa exclusiva. Eu vou Oba! contar pra A gente você, adora isso. Essa palavrinha é uma mágica. que eu fui resgatar na memória qual foi a minha primeira experiência de viagem, de fato, né? E é uma história muito doida. Eu tinha 11 para 12 anos. A minha mãe, ela acompanhava muito um programa que hoje esse cara tá aqui na Band, que é o Amaury Júnior. Grande Amaury. E ele estava fazendo uma promoção para um país que é Nassau, Uhum. que você tinha que adivinhar qual era o artista e mandava uma cartinha. O artista que era do criança, era uma foto de criança desse Tinha artista. que saber quem era. Tinha que saber quem era, e era o Elvis Presley. E minha mãe estava escrevendo cartas. E eu cheguei da escola, carta para participar do Olha. programa do Amaury Júnior. Imagina a montanha de carta que não chegava, né? Exatamente. E aí eu cheguei, pô mãe, eu também quero escrever, eu também quero participar. E minha mãe já não tinha mais carta. E era a época do Natal, ela falou, pega uma cartinha desses de Natal que estava na árvore, que você vai escrever. E eu escrevi uma. Escrevi o artista, eu copiei o que minha mãe tinha escrito. O artista da foto é o Elvis Presley e tal. E a primeira viagem que eu ganhei na vida, quem me deu foi o Amaury Júnior. Você tá brincando? Sério? Não acredito. Aí ele, tipo, a sua carta foi sorteada. Eu tinha 11 anos, era um hotel chamado Crystal Palace, que era um hotel cassino. Eu não podia ir porque eu tinha 11 anos. E ele até falou, pô, que letra feia, Rodrigo. Ele falou? Eu não é. Não acredito. E você pode levar sua mãe? Quem que E você levou? aí eu dei pra minha mãe a viagem. Ela foi com meu pai e ela prometeu, meus pais são tapeceiros, eram tapeceiros, condição meio complicado, né? Pra ficar viajando. E ela me prometeu, eu ainda te devolvo essa viagem. E 2 anos depois, ela fechou um negócio muito legal e tal. Ela falou, olha, você mandou a gente pra Nassau, e agora a gente vai pra Disney, a família toda. Então minha primeira viagem foi na Disney. Ai, que legal. Meu pai, minha mãe e os meus 2 irmãos. Que demais. E aí tem essa experiência com a Amaury Júnior. Nossa, gente, e ela... Você tem que ir lá no programa dele, vou falar isso pra ele quando ele vier aqui, já vou avisar. Tem um fã seu aí. Eles gostaram de Nassau? Amaram Nassau. E o bacana é que eles chegaram lá e na hora houve uma confusão que não acharam a reserva deles, né? E colocaram eles num quarto bem simples do hotel. E no dia seguinte, porque tava tendo um vendaval lá e tal, no dia seguinte eles olharam e viram que eles estavam num quarto bacana. Aí deram, meu pai e minha mãe sempre duro e tal. Foi a melhor coisa, porque pra se desculpar, Pra compensar a história. o hotel deu um cartão pra eles que eles podiam utilizar, tinha comida 24 horas. Ai, nesse lugar. gente, que loucura. Então eles, poxa, além de economizaram, né? Ficaram comendo sempre nesse salão lá, que eles, eu acho que, como é que chama isso hoje? Seria um VIP lounge, né? Um lugar que você tem comida e bebida a todo tempo. Eu sei que é legal, assim, eu tenho vontade de dizer isso pro Amaury, ainda não tive a oportunidade. Mas ele tá sempre aí, direto ele tá aí. Você vê que qualquer Eu hora é que você não tô encontra. aqui. É mesmo, você grava de casa? Como é que você faz? Eu gravo externa, né? Viajando. Daí, mas assim, os offs que eu digo, né? A voz locuções? dele. As locuções. Nos hotéis, enfio a cabeça dentro do armário, boto algumas roupas lá e gravo meu textinho, porque é puxado. Caramba, você fica quanto tempo no Brasil, assim, tipo? Olha, eu vou te falar, eu cheguei da Áustria ontem, fiquei 10 dias. Aí fico até terça-feira, então, ou seja, eu tenho 5 dias aqui, viajo mais 8 dias, fico 4, tô indo viajar mais 12 dias. Então não tenho muito uma frequência, mas ano passado eu olhei, eu fiquei 20% do ano aqui, 80% fora. Então eu dormi mais em hotel do que em casa. Nossa, que coisa maluca. Você passa mais tempo também em avião do que em casa, provavelmente. Pode né? ser. Mais ou menos, se for Pode ver, ser, né? muito.
Olha, Nossa. por aí deve quase bater, viu? Nossa, você deve cansar também, né? Porque às vezes você tem 4 dias pra ficar num país, né? Como você falou, 4, 5 dias. E você tem que aproveitar ao máximo o seu tempo, né? Não dá pra dormir à tarde, não. É correria. 4 eu fico mais aqui. E quando eu vou na viagem, normalmente mínimo 5 noites, mas mesmo assim... Mesmo assim, muito cansativo. É muito cansativo. Tem o jet lag, né, que a gente chama de... Como é que jet lag é quando você... o fuso horário, o avião te causa isso, né, e tal. Isso, inclusive eu tô num fuso horário muito bom, porque eu tava na Áustria e eu sou péssimo pra acordar cedo. Só que na Áustria são 4 horas a mais. Então, ontem eu dormi tipo 10h30 da noite e acordei hoje 8 horas da manhã, Nossa, tipo querendo. Foi 7h30. Falei, nossa, cara, que bom, eu tô no gás. Então, alguns jet lags, alguns fuso horários fazem bem pra gente. Nossa. Outros, você chega aqui arrasado, assim, você fala, nossa, como é que eu vou conseguir acordar hoje? Japão. Nossa, esse Japão é duro, 3 dias. Mal, não consegui ir pra academia, não fazia nada. Não, esse é duro, né? Nossa. Uma vez o Barão, que trabalha aqui, o Barão deve ter quase 2 metros de altura. E ele foi pro Japão na classe econômica. Tipo, sério, ele ficou apertado o voo inteiro. Ainda, na ida acho que foi, não sei se foi direto, sei lá. Mas tem essas complicações, né, também de viagem. Avião é meio dureza também, né? Mas sério, o cara tem 2 metros e foi no econômico. Tinha como, né? Cara. O negócio, nossa, porque viajar pro Japão é caro, mas vamos falar uma classe executiva pra você ver. É caro isso. Eu, pra te falar a verdade, eu nunca paguei. As pessoas me veem, né, em classe executiva e tal, vou até me defender aqui. Porque é o seu trabalho, né? Tem muito país que gosta que divulgue. Exatamente. Mas mesmo assim, o país, sei lá, te convida, isso acontece muito, né? O consulado, a embaixada do país convida jornalistas, enfim, pra conhecerem o país e divulgarem. Mas se uma coisa é ruim, você vai lá e fala, mesmo assim. Eu falo. Na verdade, assim, eu tento não ofender a cultura. Claro. Por exemplo, eu tô comendo e um prato tradicional daquele país eu não gostei. Eu digo que é exótico. É verdade, porque é a tua opinião. Exatamente, exótico. Pro meu paladar é exótico demais. Nossa, aqui, gente, é muito exótico pro nosso paladar. Mas eu não ofendi. Claro. Né? Que horrível, nossa, eu não falo isso. Porque uma coisa que é horrível pra você, por ser cultural, pra outra pessoa é ótimo, né? E às vezes até pro brasileiro. Claro. Olha, Rodrigo, eu adorei conversar com você. Eu ficaria aqui o dia inteiro só ouvindo história do Rodrigo. Mas você pode, né, ver as histórias suas. Toda segunda-feira, às 11h30 da noite, na Band, né? Na Band. Tem também o nosso canal do YouTube, que eu vou aproveitar, porque eu sei que vocês têm uma ótima audiência no YouTube. Por favor, manda ver. Que é só Programa Viagens. A gente tá lá no YouTube. Quero te agradecer pelo convite. Imagina, eu que adorei. Foi muito bom. Olha, as portas abertas aqui, né? Por favor. Muito obrigado. Se um dia que tiver espaço para acompanhantes, me levar pra viajar, te ajudo, segura a câmera, entendeu? Enfim, inglês não precisa, mas eu sou bem cara de pau também, então eu faço várias coisas. Se quiser, pode chamar, tá? Não precisa nem pagar, tá bom? Valeu, querido. Obrigada. Esse foi mais um Mayara Responde, né? Curta, compartilhe, mande suas ideias pro mayararesponde@bandnewsfm.com.br. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.